Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Milton, de Educação Física, e sejam todos bem-vindos à aula número 9 para o 8º ano. E hoje nós vamos falar sobre esgrima. Esgrima é a mais popular das modalidades de luta de longa distância. É um esporte muito antigo. Ele foi usado em guerras e para a sobrevivência, mas que acabou se tornando, com o passar desses séculos todos, em uma modalidade olímpica muito popular. Bem, nós vamos primeiro falar sobre o que é a esgrima. A esgrima é um esporte de luta. Tá, nós temos as lutas de curta distância, nós temos a luta de média distância e as lutas de longa distância. Longas distâncias são essas lutas que eles utilizam esses instrumentos, né? No caso da esgrima, tá, as espadas, que cada um tem um tipo de nome que nós vamos estudar hoje. Nós vemos aqui uma imagem de dois esgrimistas, né? As espadas deles estão curvadas. Isso significa que é o momento onde está tendo um contato, tá? Nesse momento, antigamente, esse contato não seria nada agradável, né? Mas, hoje em dia, como é um esporte olímpico e nós não queremos ninguém machucado nas Olimpíadas, essas espadas são flexíveis e nós vamos estudar daqui a pouco que as roupas contêm sensores para detectar os toques, né? Que vão ser avaliados pelo juiz, pelo árbitro, para decidir quem foi o vencedor de uma disputa. Bem, a esgrima é um esporte olímpico disputado com espada, florete e sabre. Muito importante lembrar esses três nomes para a esgrima, hein? Espada, florete e sabre. E eles têm como objetivo tocar o adversário com uma dessas armas brancas, de acordo com a modalidade de disputa, sem que haja contato corporal. Antes de nos aprofundarmos um pouquinho mais sobre a esgrima, vamos entender como que ela nasceu, como que ela evoluiu até o que ela é hoje. De acordo com os registros históricos, a esgrima teria surgido na Europa como esporte no século XVI. Mas a sua prática é muito antiga, afinal, a humanidade a utilizou como meio de sobrevivência, para caçar, para combater e se defender do inimigo. Existem indícios de que a esgrima era praticada há milhares de anos, tanto no Egito como na Grécia. Bem, antes de passar o slide, vamos só reparar nessa imagem aqui que a gente vê, nós vemos aqui uma representação também com aqueles desenhos do Egito Antigo, de algumas pessoas lutando com espadas. Em muitos países, antes de se tornar um esporte, ela era uma forma de combate muito comum. Os gladiadores, por exemplo, a usavam em combates, mas também como entretenimento para o povo. Em Roma, existiam escolas de gladiadores onde se formavam os Doctore Armarum, especialistas na arte de combater com armas brancas para entreter o público. Bem, gente, a história dos gladiadores é bem famosa, eu acho que todo mundo está cansado de saber no cinema quem que eles eram e que as pessoas lotavam espécies de coliseus para assistir os homens lutando entre si e contra animais. Vamos conhecer agora as escolas de esgrima. A esgrima, ela é nada mais, nada menos do que um combate com armas brancas, só que ela começou a ganhar áreas de técnicas com muitos estudos, investimento e professores para desenvolver o esporte. Então, apesar do estudo da esgrima ter iniciado na Itália, as primeiras escolas de esgrima são francesas. Com o passar do tempo, os equipamentos utilizados na prática da esgrima evoluíram, sendo acrescentados também coletes para proteger o tronco, luvas
e máscaras. Assim, na esgrima, assume-se como prática esportiva, com benefícios mentais e físicos para os seus praticantes. Em 1913, é fundada a Federação Internacional de Esgrima, responsável por organizar a prática e gestão do esporte a nível internacional. No Brasil, a prática da esgrima data do período imperial. Graças a Dom Pedro II, as tropas faziam uso dela, motivo pela qual foi introduzida nos cursos da Escola Militar em 1858. Em 1906, surge o curso de formação em ginástica e, com a criação do Centro Militar de Educação Física, com mestres de esgrima contratados da França. Com o apoio do Exército e da Marinha, em 1927 surge a União Brasileira de Esgrima. A primeira participação do Brasil com esgrima nos Jogos Olímpicos ocorreu em 1936. Gente, é bastante tempo, hein? Vamos conhecer um pouquinho das regras da esgrima agora. A esgrima é disputada em uma pista que mede 14 por 2 metros e tem duas fases, classificatórias e eliminatórias. Na fase classificatória, os combates são feitos entre todos os atletas até que alguém consiga marcar 5 pontos. Nós vemos aqui uma pista de esgrima, né? Você vê que ela é bem comprida e separada em duas partes, cada qual a área de um adversário. Fase seguinte. Na fase seguinte, a disputa é feita no intervalo de 3 saltos de 3 minutos cada. A cada salto, há uma pausa de 1 minuto. Ganha o esgrimista que tiver mais pontos, num total de 15. Sensores eletrônicos. Os pontos são computados de forma eletrônica. Isso acontece porque a roupa dos esgrimistas possui sensores. Então nós vemos aqui uma imagem, tá, com um árbitro e alguns sensores de fora da pista. Eles têm um fio, que esse fio provavelmente para medir a distância, quanto que um esgrimista consegue avançar no espaço de outro. A pista tem 14 metros, com 1,5 a 2 metros de largura, e nós temos aqui uns itens aqui, onde a arma registra um ataque, o sinal viaja desde a arma até o fio ligado ao corpo. Esse fio transmite a informação à bobina. A bobina é conectada ao sistema de pontuação e retransmite o sinal. O sistema de pontuação acende a luz correspondente. Gente, desse jeito não dá para falar que o juiz influenciou na decisão, né? Bem, o objetivo da esgrima é atingir o corpo do esgrimista adversário, né, com a ponta do florete. No caso da espada, a ponta pode atingir qualquer parte do corpo, enquanto a ponta do sabre a mais 1/3 da arma, medida a partir da ponta, pode atingir a cintura ou a região em torno dela. Equipamentos. Nós vamos falar sobre aqueles 3 tipos de espada. Espada, florete e sabre. São as armas que determinam as modalidades da esgrima. Na prática do esporte, são utilizadas as seguintes armas brancas, as quais, além do formato, diferenciam-se pelo papel que desempenham na disputa, zona de pontuação. A espada, com 90 centímetros, 0,9 metros, contém 770 gramas, é a arma mais pesada. Na esgrima, a espada pode tocar qualquer parte do corpo e, ao contrário das outras modalidades, os toques simultâneos dos adversários são permitidos.
A espada era a arma utilizada entre o fim do século XIX e o começo do século XX. Tá? Bem, então aqui nós vemos as informações aqui do tamanho, né, do comprimento da espada e quanto que ela pesa, dizendo que ela é o objeto mais pesado. Nós vamos ver agora algumas diferenças entre essas três modalidades, tá, gente? Então, vamos recapitulando alguma coisa. Uma modalidade você pode pegar para o tronco para cima, outra você pode pegar o corpo inteiro, mas nós vamos dar uma olhadinha nisso agora, tá? Vamos tirar essa dúvida aí para a gente não vamos sair com essa dúvida aqui. Então nós temos aqui o florete, também com 90 centímetros, um pouquinho mais leve, um tanto mais leve, né? 500 gramas. Ele é uma arma sem ponta, considerada a mais difícil da esgrima, porque ela é leve e exige movimentos elegantes. Com o florete, apenas o tronco pode ser tocado com a ponta da espada. Ela era a arma utilizada no século XVIII. Então, vamos entender um pouco também esses desenhos, ó. Com a espada, qualquer parte do corpo pode ser tocada para a gente fazer um ponto, né? Para contar um ponto em uma disputa, uma competição. Nessa outra ilustração, nós podemos ver que apenas a parte do tronco está pintada de laranja. Tá? Então, gente, ó, na dúvida, as ilustrações servem para nos auxiliar também. Temos aqui o sabre, um pouquinho mais curto, com 88 centímetros e 500 gramas. Ele é a menor das armas utilizadas na esgrima. E com ele é permitido tocar o adversário com a ponta ou com a lateral da lâmina. Bem, a espada e o florete tocam apenas com a ponta. E parece que com o sabre a gente também tem outras formas, outros golpes, tipos de golpes permitidos. No sabre de esgrima, a arma pode tocar cabeça, tronco, ombros, braços e antebraços. Bem, por algum motivo de regras decididas há muito tempo atrás, nós vemos agora que a disputa de sabre ela é só da cintura para cima, onde as pessoas podem acertar. E lembrando, hein, gente, só o sabre que a gente pode acertar com a parte lateral da espada. As outras modalidades são só pontadas. Roupas e acessórios. Além das armas, a roupa dos praticantes desse esporte são muito importantes. Afinal, elas garantem a segurança dos esgrimistas. O vestuário do esgrimista é geralmente todo branco e obrigatoriamente são usados os seguintes acessórios: colete protetor, luvas e máscaras de metal. Nós podemos ver também com detalhes todos os instrumentos usados aqui. Clicando nessa imagem, vocês podem acessar o link e podem encontrar muitas informações sobre a esgrima também. Bem, como atividade para essa semana, eu vou pedir para vocês fazerem uma pesquisa sobre algum esgrimista, além de responderem as questões propostas. Eu espero que vocês tenham gostado muito de conhecer essa modalidade. Sim, dicas de esgrimistas para se alguém quiser pesquisar, nós podemos encontrar aqui no slide também. Tá? Renzo Agresta, Rubem Limardo, Humberto Calabres. Então, é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da modalidade de esgrima. Tá? Quem sabe poderemos ter muitos campeões e muitos outros focos dessa modalidade aqui pelo Brasil. E é isso aí, gente. Eu desejo para vocês uma ótima semana de estudos.